E se você descobrisse que o homem com quem deveria se casar não era o que você pensava, e que aquele que todos chamavam de monstro era mais humano do que aparentava? Esta não é a história de uma prisioneira. É a história de uma mulher que ousou escolher o amor. A carruagem avançara rangendo pelas trilhas tortuosas, como se a própria madeira temesse continuar. Alison Richter permanecia sentada em silêncio, as mãos entrelaçadas sobre o colo, os olhos voltados para a pequena janela. O mundo lá fora era um borrão de sombras e árvores retorcidas, como dedos negros apontando para o céu. Não era assim que ela imaginara a jornada para o seu futuro. Dentro de 7 dias, seria a esposa do Duque Klaus de Lindenberg, um homem que jamais vira, um nome que soava frio em seus pensamentos, um destino decidido por seus pais. Seu coração sempre sonhara com outra coisa, com o amor nascido do olhar, da conversa tímida, do toque acidental que se tornava necessário. Mas sonhos, ela aprendera cedo, eram luxos para mulheres livres, e ela não era. Estamos nos afastando da estrada principal? O cocheiro, um homem de barba grisalha e a expressão endurecida pela teimosia, não se virou. É um atalho, minha senhora. Chegaremos antes do amanhecer. Meu pai foi claro. Não deveríamos atravessar estas terras. Mas o vento soprou naquele instante, fazendo os galhos estalarem como ossos partidos. E, mesmo o velho, pareceu se encolher por um segundo. A floresta parecia viva, observando, respirando ao redor deles. A Floresta dos Lobos, território do temido conde Richard Morin. Diziam que ele raramente era visto, que seus olhos brilhavam na escuridão, que os lobos o seguiam como soldados silenciosos, que o próprio sangue da noite corria em suas veias. Superstições, ela dizia a si mesma, mas seu coração batia rápido demais. De repente, um disparo cortou o ar como um grito. O segundo veio logo depois. Os cavalos relincharam, a carruagem sacudiu violentamente. E então, o corpo do cocheiro tombou para a frente, as rédeas escorregando de suas mãos. Fuja, minha senhora! Fuja! O mundo de Alison parou. Ela ouviu Casco se aproximando. 2 homens surgiram entre as árvores, rostos cobertos, armas nas mãos, intenções sombrias nos olhos. Alison não pensou, apenas correu. O vestido prendeu nos galhos, o coração martelava no peito, os pulmões queimavam. Atrás dela, o som de passos, rápidos, persistentes. Ela tropeçou, caiu, levantou-se. Correu mais, até que viu um arbusto denso e se enfiou sob eles, comprimindo o próprio corpo contra a terra, rezando para que o silêncio a salvasse. Um bandido passou a poucos metros, tão perto que ela pôde sentir o cheiro de couro e do suor. Só então ousou respirar. O tempo passou, não sabia quanto. Quando saiu do esconderijo, a noite já havia engolido tudo.
A lua cheia pairava enorme no céu, branca, brilhante, quase irreal. E então veio o som, um uivo, longo, profundo, antigo. Seu sangue congelou. Outro uivo respondeu, e outro. As lágrimas escorreram sem que ela percebesse. Girou o corpo, perdida, desorientada. A floresta era agora um labirinto. Deu um passo, depois outro, até que algo golpeou sua testa. Um galho seco. A dor explodiu em sua visão. Ela caiu, e antes que a escuridão a tomasse completamente, teve a estranha impressão de que alguém a observava. Um par de olhos intensos. Quando Alison despertou, o mundo parecia diferente. O cheiro da floresta havia sido substituído por ervas, madeira e fogo queimando suavemente. O frio da noite dera lugar a cobertas quentes e um silêncio denso. Abriu os olhos lentamente. Estava em um quarto, grande, com cortinas pesadas e uma lareira acesa que lançava sombras nas paredes. Tentou se erguer, e uma dor leve na testa a fez levar a mão ao local. Havia um curativo ali. Não se mova tão depressa. Onde estou? No meu castelo. Seu castelo? O mundo girou novamente. O Senhor dos Lobos. O homem que as lendas transformaram em monstro. Ela recuou na cama instintivamente. Ele percebeu. O silêncio que se seguiu era quase insuportável. Alison permanecia sentada na cama, o coração descompassado, observando cada movimento da sombra envolta pela pouca iluminação. A sombra mantinha uma distância. Por que me trouxe para cá? Porque você morreria se a deixasse lá. E o que você deseja de mim, Conde? Nada. Não tomo mulheres contra a vontade delas. Os lobos. Eu ouvi muitos lobos antes de desmaiar. Eles protegem estas terras, mas não atacam inocentes. Dizem que o senhor é como eles. Dizem muitas coisas sobre mim. Nesse momento, o conde se aproximou da pouca iluminação do quarto, o suficiente para olhá-la de perto. Ela sentiu o calor subir pelo rosto sem saber por quê. Ou sabia. A imagem que surgiu diante de Alison não tinha a aparência de um monstro e, por um instante, seu coração errou o ritmo. Alto, muito alto, cabelos escuros, lábios perfeitos e um par de olhos intensos demais para serem ignorados. Ele chegou tão perto que Alison estremeceu ao ver seus olhos a admirando em detalhe.
Ela se encolheu em um canto, temendo que ele a tocasse. Quando o rosto dele estava a centímetros do dela, ele se recompôs e se retirou do quarto. Cansada, ela dormiu profundamente alguns minutos após. Na manhã seguinte, Marina, a criada, trouxe a sua refeição e trocou o seu curativo na testa. Alison tentou obter informações. No entanto, Marina ficou em silêncio a maior parte do tempo. Ao sair do quarto, não trancou a porta. Intrigada, resolveu olhar pela janela do quarto e viu que, naquela manhã, a temporada de geada havia começado. Concluiu que o conde não a trancou, pois não havia como ela fugir do lugar por causa da neve. Os dias passaram de forma estranha. Alison esperava frieza, cativeiro, ordens, mas encontrou cuidado. Richard enviava criadas gentis, permitia que ela caminhasse pelos corredores, oferecia livros, garantia que ninguém a perturbasse. E, quando ele surgia, sempre era com a mesma postura, contido, elegante, quase gentil demais para um homem temido. Certa tarde, ela o encontrou nos jardins internos do castelo. Ele estava cercado por lobos, dezenas deles, grandes, silenciosos, observadores. O medo quase a fez recuar. Mas então viu algo que ninguém jamais lhe contara nas histórias. Richard se ajoelhava diante de um deles, passando a mão com suavidade sobre o seu pescoço. Não havia domínio, havia respeito. Ela ficou ali, observando, e quando ele percebeu sua presença, não se assustou. Pode se aproximar. Eles não a machucarão. Confia neles mais do que nos homens? Lobos não fingem o que sentem. Aquela frase ficou com ela. E, aos poucos, um pensamento perigoso começou a nascer em seu coração. Talvez o conde esteja fingindo ser bondoso só para dominar. Talvez o verdadeiro perigo não fosse o de ser um monstro, mas o de ser um homem que tentaria seduzi-la. A dúvida veio como um veneno lento. Certa manhã, uma criada comentou sem perceber o peso das palavras. A senhorita chegou justamente na noite em que 2 homens armados cruzaram os limites do território. Homens armados? Foram encontrados mortos mais adiante. Como se alguém tivesse cuidado para que nunca mais voltassem. Naquela noite, Alison quase não dormiu. E, quando Richard apareceu para vê-la, encontrou uma jovem com os olhos cheios de desconfiança. Foram seus homens? Não. E se tudo isso fizer parte de um plano? Para que eu ficasse aqui? Se quisesse, teria você em minha cama desde o primeiro momento que me viu. Eu percebi que você gostou de mim. Isso não é verdade, Conde. Eu sou virgem e me casarei em breve. Então foi por isso que você não se atirou em meus braços, não sabe? Você está me ofendendo, senhor. Eu não o desejei e nunca pensei em me aproximar do senhor. Ainda não sei quem tentou te matar, mas prometo que descobrirei, Alison. O modo como disse seu nome, suave, quase íntimo,
A forma como disse que descobriria quem desejou o seu mal a fez estremecer. Porém, resistiu à vontade de se atirar em seus braços e beijá-lo ardentemente. No dia seguinte, o conde enviou Bernard, seu mais leal guerreiro, até Granville para investigar sobre Duque Klaus. Já ouvira rumores sobre esse nome e todos afirmavam que ele não possuía boa índole. Após 15 dias, Bernard trouxe provas surpreendentes. A revelação veio numa noite de tempestade. Depois de ouvir seu guerreiro e analisar as provas, Richard entrou no salão com o rosto tenso como nunca antes. Descobri quem mandou os homens atrás da sua carruagem. Seu noivo. Klaus? Ele não desejava esse casamento. Sabia que não poderia recusar abertamente. Então decidiu eliminá-la antes que chegasse a Granville. Alyson sentiu as pernas fraquejar. Um homem que sequer conhecia queria sua morte. Por conveniência, por covardia, por egoísmo. Richard a amparou antes que ela caísse. E ela não se afastou do toque dele. Pelo contrário, agarrou-se àquela presença como se fosse o único chão seguro que lhe restava. Eu quase morri por causa de um homem que nunca me amaria. Não. Quase morreu por causa da crueldade de alguém que não merece sequer seu desprezo. Os olhos deles se encontraram. E pela primeira vez, ela não negou o sentimento por ele que crescia em seu coração. O clima entre eles mudou. Não havia mais apenas tensão. Havia algo mais perigoso, mais profundo. Desejo. O som de espadas ecoou pelo castelo ao amanhecer. Gritos, passos, ferro contra ferro. Alyson saiu de seu quarto sobressaltada. Uma criada lhe disse apavorada: Senhora, seu pai, ele veio buscá-la com soldados. Vão matar o nosso conde. O coração dela despencou. Correu pelos corredores até o grande salão. Lá estava seu pai, Lord Rister, cercado de homens armados. E diante deles, Richard, ferido, contido por correntes. Afaste-se dele, filha! Você foi mantida aqui como prisioneira! Ele é o mal! Richard manteve o olhar fixo nela. Não pediu ajuda, não implorou, apenas esperou a sua reação. Como se a vida dependesse da decisão de Alyson. E dependia. O momento ficou suspenso no ar. O pai ergueu a espada. Mas isso termina agora! O senhor quer matá-lo, mas foi o homem que escolheu para mim que tentou me matar. Klaus de Lindenberg enviou os salteadores, porque não queria se casar comigo. Richard salvou minha vida. Você pode provar o que diz? Sim, pai, nós temos as provas. Eu não fui cativa aqui. Permaneci porque quis, porque encontrei respeito, proteção, verdade. O que você está me dizendo, Alyson? Eu amo.
Aquelas palavras pareceram mudar o ar do castelo inteiro. Richard fechou os olhos por um instante, como se aquilo fosse mais do que ousar a sonhar. Ele sabia que ela o amava, mas ouvi-la dizer foi maravilhoso. O pai, derrotado pela verdade, baixou lentamente a espada. E naquele instante, Alicent compreendeu algo que nunca havia experimentado antes. Ela não estava mais obedecendo a um destino imposto. Ela escolhia aquele que era rejeitado por todos. Ela escolhia quem todos apelidavam de um monstro. Ela escolhia o Conde dos Lobos. Corri da noite sem direção, com medo preso no coração. Disseram fuja, ele é o fim, mas foi contigo que eu sobrevivi. Se era prisão, porque sente paz. Se era escuridão, porque me trouxe luz. Teu silêncio falou mais do que tudo que o mundo disse pra mim. Eu fiquei escolhi você. Na vida, meus caros, muitas vezes as pessoas julgam mal aquilo que não conhecem. Responda nos comentários. Você também já precisou escolher seu próprio caminho, mesmo contra o mundo? Inscreva-se no canal e permaneça conosco, porque aqui o amor sempre encontra um caminho.